Pois é, meu caro cidadão de bem, eu não tenho dúvidas. Você já está indignado de ver tantas pessoas que, sabe, expõem o seu pensamento, expõem a sua opinião sendo condenado. Hoje acabou de sair mais uma condenação de uma figura que há muito tempo a gente já sabia que ia ser preso, né? Ou que teria uma condenação contra ele. E sabe, sempre chega. Quando é do lado de quem critica o sistema, a ordem vem. Eu vou explicar para você qual foi essa ordem de prisão que saiu hoje e aí eu quero seu comentário sobre isso. Outro ponto que a gente precisa conversar também é que o Tarcísio de Freitas se manifestou. Tá levando muitas críticas e ele se manifestou e eu quero que você observe o comentário. O Zé Trovão fez um vídeo também com várias críticas ao Malafaia e aí eu vou remeter vocês ao Olavo de Carvalho, lá atrás. Quando eu resolvi fazer filosofia, para quem não sabe eu sou formado em Direito e em Filosofia também. Uma das figuras que eu achei muito interessante era o próprio Olavo de Carvalho. Uma figura que veio com um discurso disruptivo e levou as pessoas a pensarem. Qual o primeiro passo? Vamos idiotizar as falas dessa pessoa. A mídia atentando contra o cara. E sabe de uma coisa? Olavo tinha razão. E eu vou mostrar para você o que ele escreveu, que parecia um profeta. Mas a prova tá aí. Tudo isso e muito mais nesse editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. É sempre importante ter você aqui. Lembrando que o nosso livro Revolução contra o Sistema, o modelo de Bukele no Brasil, está disponível. Só clicar no link aqui e fazer download do livro. E aí o valor do pagamento é o valor que você acha justo, tá? Você vai ler o livro. E sabe, esse livro é um verdadeiro chamado para aquele que acredita que o Brasil ainda tem jeito. Mas bora falar um pouco sobre o que está acontecendo? Difícil achar um comentário que não seja sobre isso aqui, tá? Todos os comentários de hoje estão falando do Malafaia. Malafaia tá achando que é hora de pegar o lugar do Bolsonaro. Quem escreveu foi a Thelma. Tá achando que é hora de pegar o lugar do Bolsonaro. Há dúvidas. Eu postei um vídeo mais cedo do ilustre Sebastião Coelho. Para mim, uma das figuras hoje mais sensatas da política brasileira. E ele falou, olha, tem algum interesse atrás, né, dessas manifestações malucas e tresloucadas do Silas Malafaia. Pode ser essa, que é o lugar do Bolsonaro. Mas tá achando que porque conseguiu tirar o Marçal, tá se achando. A grande realidade dos fatos é que muitas máscaras caíram. Se o Silas ainda pensa que vai continuar com esse discurso de ser um líder da direita, esquece. Se o Bolsonaro tiver, sabe, um pouco de compreensão do que o seu público, do que o seu eleitorado quer, afasta-se do Malafaia o mais rápido possível. Pelo menos essa é a minha visão. E aí, eu queria que você deixasse o seu recado para o Malafaia. O Olavo de Carvalho deixou o recado há 4 anos atrás. O recado foi dado. Malafaia nunca foi amigo do Bolsonaro. Foi e é apenas um aproveitador de última hora. Publicação do Bruno Zambelli. E aí minha pergunta para vocês é: e aí? O que vocês acham do que o Olavo de Carvalho falou? Ele é um vidente? Não, é um analista, né? É uma pessoa que sabia pensar, né, além da caixinha, pensar fora, né, da bolha. E realmente foi isso que foi o legado do Olavo de Carvalho. E nós estamos vendo agora a direita num racha, né? Aqueles líderes que outrora eram uma figura promissora para 2026 começaram a perder apoio. Vou citar um exemplo? Tarcísio de Freitas. Olha o que o Tarcísio escreveu. Precisamos de uma direita cada vez mais forte e pronta para enfrentar os desafios que emperram o nosso crescimento, bem como a ameaça que a esquerda significa para a nossa liberdade. O presidente Jair Bolsonaro é a nossa maior liderança política. É quem deu voz ao sentimento do brasileiro e, apesar das crises que enfrentou, deixou um legado calcado em medidas estruturantes. Aqui em São Paulo, seguiremos trabalhando para defender esse legado, defendendo os valores da família, o liberalismo econômico e garantir dignidade e prosperidade para todos.
E aí, pessoal, vocês que acompanham aqui no canal, deixa o posicionamento aí sobre a atuação do Tarcísio. E aí, o Tarcísio foi o maior líder dessa eleição, porque há quem diga, por exemplo, o Malafaia, e há alguns de direita também que dizem que o Bolsonaro se esquivou um pouco e o Tarcísio é que foi o grande líder. O Tarcísio foi contra o Marçal e foi o responsável por Marçal não chegar à final. Inclusive, conforme uma matéria da Gazeta do Povo, uma possível reunião que aconteceu, onde fez com que o Marçal lançasse aquele laudo para que ele mesmo pudesse perder a eleição. Ou seja, se você ganhar a eleição vai ser muito pior. Então pula fora. Cria uma forma de você cair. Uma pessoa que conseguiu sair do nada, construiu toda aquela estrutura, no final ele se auto-sabotar, muito estranho, muito estranho. Agora, uma coisa é certa. 2026 promete. O baralho foi todo revirado. Todo revirado. Se algumas pessoas pensam que vão ter o mesmo apoio que antes, eu duvido muito. E aí eu queria o seu comentário sobre isso. E aí nós vamos falar do Bruno Ayub. Pois é, o Bruno Ayub acabou de sofrer uma condenação. Sabe quem é, não? Te conto. É o Monark. O Monark foi condenado à prisão, porque chamou o Dino de gordola. Eu vejo pessoas da esquerda chamar Bolsonaro de genocida. Eu vejo xingarem com as piores ofensas, xingarem o Nicolas Ferreira, xingarem o Gayer, xingar de tudo quanto é coisa, imputando crimes. Eu vejo pessoas falando Gayer é racista. Racismo é crime inafiançável. O Gayer é racista. Pode falar o que quiser do cara, né? Afinal é da direita. Agora, o Nicolas está respondendo porque chamou Lula de ladrão. O Gilvão da Federal também está respondendo porque chamou o Lula de ladrão. O Monark foi condenado porque chamou o Dino de gordola. O velho da Havan foi condenado porque chamou um cara da esquerda de esquerdopata, vai para Cuba. Você vê o efeito contrário com a mesma coisa? Ou melhor, vou reformular. Você vê a esquerda sendo condenada também? Pois é, ele pegou 1 ano e 2 meses de detenção porque ofendeu o ex-ministro da Justiça. Ainda em 2023, o Flávio Dino entrou com esse processo contra o Monark, pedindo a condenação do Monark. E aí, agora, saiu, a Justiça de São Paulo deu a decisão. Agora eu te falo, é um membro da Suprema Corte, que é o autor dessa ação, hoje. Alguém, em sã consciência, você acredita que vai dar uma decisão contrária contra o ministro da Suprema Corte, algum juiz, algum magistrado aí, desembargador? Pois é, só se fosse na época que Sebastião Coelho estava lá, né? Mas olha só, a gente precisa tirar alguns aprendizados dessa política. A direita é forte. A direita só não foi canalizada ainda. O que eu posso dizer para vocês? A direita, ela tem uma força muito grande porque a população odeia o discurso esquerdista. A população detesta esse discurso abortista, esse discurso de que o bandido é vítima da sociedade, odeia esse discurso de que tem que tomar de todo mundo, né, de aumento de impostos. Não dá. E a prova disso é que mesmo que o sistema derruba, volta. Dá uma olhada nisso aqui. Derrubado pelo TSE do ministro Alexandre de Moraes, conservador volta à política como campeão de votos da direita no Mato Grosso do Sul. Vai voltar nas eleições. O ex-deputado conservador Rafael Tavares, do PL, que teve seu mandato cassado no início do ano em um processo judicial que muitos de seus apoiadores consideravam uma retaliação política, voltou ao cenário como vereador de direita mais bem votado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Cidade maravilhosa. A cassação de Tavares, que ocorreu em fevereiro, foi baseada na alegação de que o seu partido, o PRTB, do Marçal lá, não cumpriu a cota de gênero nas eleições de 2022. Com isso, os votos da legenda foram anulados, resultando na perda do seu mandato. Na ocasião do julgamento, foi presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, do TSE, surpreendendo seus adversários. Em vez de enfrentar rejeição, Tavares retornou à cena política como o parlamentar de direita mais bem votado na capital, recebendo mais de 8,1 mil votos. Pois é. Cara, não adianta.
o sistema vai ter muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, para parar os vereadores de direita. Hoje, uma informação que foi do Paulo Figueiredo. O PL, principalmente nas capitais, um dos partidos, por causa da força de Nicolas, de Bolsonaro e muitos outros, André Fernandes, entre outros, foi um dos partidos que mais elegeu vereadores. Sabe, figuras muito, muito imponentes da política. Um em especial eu tenho um carinho a mais por ele, o Rony Gabriel, né, lá de Erechim. Sabe, ele traz o discurso que nós queremos ouvir. Alguns projetos que eu quero já lançar de cara, que um deles é a proibição de ideologia de gênero e estudo de identidade de gênero na escola para crianças. A gente quer acabar com isso. E a obrigatoriedade de datas no currículo escolar, como é o Dia dos Pais e Dia das Mães. Isso também não pode ser retirado do currículo escolar, porque eu acho que tem que reforçar os valores da família. Minha mãe viu minha apresentaçãozinha na escola, né? A gente viu dos nossos filhos, e agora que é a minha vez de ter filho, eu não vou ver do meu filho, porque alguém disse que se sente ofendidinho. Uma minoria gritante quer impor para a sociedade o que é família, o que é pai, o que é mãe, o que é homem, o que é mulher. Isso a gente quer proibir nas escolas. Façam o que quiserem com mais de 18 anos. Façam o que querem. Respeite a liberdade de cada um. Mas nas escolas, para as crianças, a gente vai proibir. Eu vou colocar esse projeto, vou convocar a população para ir lá para pressionar esses vereadores que se elegeram com a pauta de direita, para eles votarem. Vereadores se elegeram, entraram dentro de igrejas para fazer campanha, para eles votarem. Prefeito que entrou dentro de igreja fazer campanha, subiu em púlpito de igreja. Quero ver se ele vai botar ideologia de gênero nas escolas agora. E a população vai ficar sabendo. Pastor, né, que apoiou, prefeito que botou ideologia de gênero nos últimos 4 anos, vai botar agora. Quero ver o plano educacional, porque eu fui o único que não era vereador que leu aquele plano educacional na última gestão. Então, vai ser um dos nossos primeiros projetos. E a gente tem um monte de projeto que vai apresentar aí. A gente vai fazer os outros vereadores trabalhar também. Podem ficar bem tranquilos com isso. E é isso aí. É isso aí que a gente espera hoje de um vereador fazer o trabalho. Cara, os valores conservadores são valores cristãos. Ou seja, você é livre para ter a religião que você quiser. Mas não ataque os valores cristãos. E a família, né? Os valores da honestidade, da família. Os valores de direita, da liberdade, do mercado, do livre mercado. Os valores de direita, da liberdade de expressão. Tudo isso coisa que não adianta ter discurso, mas não ter prática. Não adianta nada você falar que é a favor da liberdade de expressão, mas se surge um candidato que você não gosta, você manda prender o cara e caçar a rede social do cara. Então, a direita hoje está buscando pessoas que têm discurso, mas que têm também valores e prática. É isso que busca. Cara, parabéns mesmo, Rony Gabriel. Parabéns, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta que você vai mandar bem demais na Câmara Municipal. Vamos falar de Vitória, né? Hoje, para quem quer liberdade, e se você é como eu acho uma verdadeira aberração o que foi feito com os presos do 8 de janeiro. Deixando claro que eu não passo pano, cometeram crimes. Tá? Ah, mas eu sou de direita, eu posso entrar e quebrar? Não, isso é um crime de depredação de patrimônio. Como tal, deveriam responder. Com a mesma vontade e força dos que fizeram isso pela esquerda. Tem crime de gente que invadiu da esquerda, depredou, avançou aí em muitas coisas, inclusive que teve processo, chegou a ser levado para a delegacia, deu o endereço errado, vazou, nunca mais foi encontrado e o processo prescreveu. E hoje, talvez pode sentar na cadeira da maior cidade do país. Mas tá tudo bem. Agora, os que depredaram os prédios do 8 de janeiro, esses aí foram automáticos, né? Nunca se viu uma justiça tão célere como essa numa instância que não deveria ser. Incompetente. Agora, o processo da anistia ele é importante. O Rodrigo Valadares, um grande homem, né? Dou até parabéns. E a vereadora dele foi eleita. Vitória, a leitura do relatório do PL da anistia foi concluída. Após muita construção, avançamos mais uma etapa. Agora aguardamos a votação da próxima semana. Vamos lá, acompanha aí. Fala pessoal, mais uma etapa vencida do PL da anistia, aqui Rodrigo Valadares, relator do PL da anistia. A nossa expectativa desde a última sessão que teve aqui, antes das eleições,
era que a gente conseguisse entrar na leitura do relatório, ou seja, fazer a leitura do relatório para que houvesse o pedido regimental, que é o praxe de vistas. E aí, depois de 2 sessões legislativas, ou seja, na próxima semana estivesse pronto para a votação. Na última semana não conseguimos, enfrentamos durante 3 longas horas obstrução do governo. Nesta, o governo tentou fazer a mesma coisa. Na última vez, iniciou-se a ordem do dia, ou seja, todo o trabalho foi jogado fora, mas agora a gente acelerou a leitura e, graças a Deus, conseguimos concluir a leitura. O pedido de vista foi concedido e a expectativa é que na próxima semana, na terça-feira, a gente tem aí sim a votação aqui na CCJ da anistia. O Brasil precisa de anistia, o Brasil precisa de justiça. Vamos lá, pessoal. O que é o processo da anistia? Muita gente às vezes não sabe. O PL da anistia é um processo que visa dar o perdão aos crimes cometidos, né, ou pelo menos as condenações, né, cometidas ou imputadas aos presos do 8 de janeiro. Então, seria como muitos fazem, né, aí, em relação aos presos que realmente cometeram crimes pesados. Olha, na verdade, a minha visão é totalmente um tribunal de exceção que aconteceu em relação aos presos do 8 de janeiro. E o PL da anistia visa corrigir um erro judiciário gigantesco, uma injustiça judiciária gigantesca. Mas ele precisa passar por comissões e depois das comissões irem em votação em plenário. Então eu tenho tipos diferentes de processo. Às vezes eu tenho um processo que tem caráter terminativo e outros não terminativo. Então, quando passa pela CCJ com caráter terminativo, ele já se encerra e já vai para o Senado. Agora, quando não é terminativo, ele vai para o plenário. É uma etapa que ainda teremos que vencer, né? Para quem acredita que há uma verdadeira injustiça, né? Agora, um vídeo da Band me chamou muita atenção, tá? A Adriana, que é a âncora da Band News, ela falou o seguinte: se você educa seu filho para a honestidade e vota em Marçal, você é incoerente. Eu queria que você ouvisse isso aqui que ela falou. Agora, eu acredito que muitas pessoas que votaram Pablo Marçal votaram por uma insatisfação profunda, porque não encontraram em outra candidatura respostas, mas que educam seus filhos de outra forma. Educam seus filhos para terem ética, para prezarem a verdade, para cumprirem a lei, não para serem criminosos. Então, se você educa o seu filho priorizando a verdade, a decência, a honestidade e vota Marçal, é sobre esse ponto que você tem que pensar. Porque seu voto, a sua escolha é incoerente. É disso que se trata. Não se trata de esquerda contra direita, de sou anti-Boulos e por isso eu tenho que ser o mais radical de todos e ser Pablo Marçal. Não é disso que se trata. Se trata de valores. A nossa conversa essencial é sobre valores. Ética, verdade, honestidade, de não ser a favor de ações criminosas, ser a favor da lei. Então, todas as vezes que eu comento aqui, vem aquela saraivada de críticas do tipo, medíocre, jornalista imbecil, ignorante. Todas essas críticas ficam nas minhas redes sociais, eu não apago nenhuma. Eu não acho que todos os eleitores de Pablo Marçal sejam imbecis, ignorantes, medíocres, não acho. Ao contrário, eu acho que tem milhares de pessoas trabalhadoras que querem construir algo novo na nossa cidade, no nosso estado, no país. Só que eu acho que essas pessoas, elas votam sem respeitar o mais importante, os próprios valores, que é verdade, ética, honestidade. É sobre isso que a gente precisa pensar, nesse voto incoerente a Pablo Marçal. Vamos falar em incoerência, vamos falar em valores, já que ela citou valores. Os valores são cristãos, tá? Então eu jamais vou pregar contra alguém, realmente contra os cristãos, que realmente só aparece dentro de uma igreja, de um culto, na hora de pedir voto, fingindo ser um verdadeiro cristão. Eu jamais votaria em alguém assim. Esse é o primeiro ponto. Eu sou a favor de que todos tenham liberdade, de que todos simplesmente possam, né, falar o que pensam, que todos possam viajar, fazer o que pensa da vida. O marxismo não tem essa liberdade, o Estado manda em você. É uma ideologia que diz que nem os seus filhos são seus. Os seus filhos são propriedade do Estado. Esses não são meus valores.
E aí, cara Adriana, caso você crie os seus filhos, ensinando eles a ficar longe das drogas, você pode votar em alguém que defende a liberação das drogas? É justo? É coerente? Ou seria muito incoerente achar que quem defende as drogas é mais coerente do que quem estava lutando e falando eu vou livrar as pessoas das drogas? Quando você fala que você quer uma vida melhor para todos, você olha para Cuba, você olha para Venezuela, vê o que o socialismo, o que o comunismo faz com as pessoas. E aí você pensa, eu vou votar em alguém comunista? Isso é amor ao meu país? Então, assim, já que a gente citou coerência, né, eu preciso dizer para você, eu prefiro votar num cara que saiu de baixo, construiu sozinho a sua riqueza, nunca dependeu do dinheiro público para isso. Eu preferia votar num cara que os valores são da família, casou com a mulher e ficou a vida toda com a mesma mulher. Eu prefiro votar no cara que gera milhões de empregos do que votar numa pessoa que defende tudo ao contrário do que são os meus valores e ainda sempre dependeu do dinheiro público. Acho que a incoerência não é de quem apoiou o Marçal, não. Muito maior de quem apoia o Boulos, né? Que deu para entender muito bem aí. Né? Então, para mim, é insano essa mentalidade absurda. Né? Por fim, mas não menos importante, em decisão, Moraes admite que eleições pesaram na suspensão do X. Vem cá, se as eleições pesaram nessa decisão, a decisão se tornou política e não jurídica. Porque em processo algum, as condições do momento eleitoral poderiam interferir no que a lei diz sobre a liberdade de expressão. Então, assim, nós estamos vivendo o auge absurdo daquilo que uma democracia não deveria ser, né? E aí, você falar que é a favor da democracia e votar no sistema que oprime o cidadão e fala que a Venezuela é uma democracia, que defende grupos terroristas, que cala pessoas, que prende pessoas por opinião ou que tira redes sociais, que apoia quem tira redes sociais porque acha que vai interferir de um lado ou do outro da política. Caramba, a incoerência tomou conta do Brasil de uma vez por todas. É o que eu percebo, né? E aí, por fim, mas não menos importante, pessoal, nosso livro, né, Persuasão Política, já está disponível. Persuasão Política. Fiz tanta propaganda do outro que já estou até pirando aqui. Evolução contra o Sistema. Esse livro é uma leitura que vale a pena se você é de direita, se você é conservador. Então, você vai baixar o livro, se você gostar, você vai efetuar o pagamento daquilo que você acha justo. Hoje eu recebi um e-mail dizendo assim, não, eu quero que você me fale o valor. Eu não gosto de dar preço no serviço dos outros. Estou pedindo para você dar preço no meu serviço. Fazendo com que você reflita sobre o que você acha justo. Se você acha justo que é R$1, é R$1. Se é 2, é 2. Se é 10, é 10. Tá tudo bem, tá? Eu quero que a obra fique disponível para você. E se você não tiver condição de pagar? Tá tudo bem. É seu o livro, é presente. Ah, mas eu não tenho condição agora, mas mês que vem eu tenho. Ok. Eu já disse para vocês, eu não confio na honestidade do brasileiro. Do todo. Mas do meu canal. Eu confio. Você está preocupado com a política e está acompanhando, sabe, os valores de direita, eu confio em você. Ainda há uma grande parte da nação que quer o bem do país e da nação. O problema é que a outra metade, geralmente, que é o mal da nação, é barulhenta. É só você observar a quantidade de esquerdistas que tem no Brasil e a quantidade de direitistas que tem. E observar, no final das contas, que o Brasil está um caos, porque a minoria é barulhenta. É isso que eu penso. Abraço, pessoal. Amanhã eu tô de volta com mais um editorial para vocês.